Na verdejante paisagem de Lisboa, em uma família nobre e profundamente cristã, nasceu um menino destinado a se tornar um dos santos mais venerados no mundo, o Santo Antônio de Pádua, também conhecido como o Santo dos Milagres. Embora tenha nascido em Portugal, seu vínculo com a Itália, e em particular com a cidade de Pádua, o consagrou como um dos santos mais amados pelos fiéis italianos. Sua vida é uma extraordinária história de fé, pregação incansável e dedicação aos mais necessitados, que o transformou em um símbolo de esperança e caridade. Antônio, cujo nome de batismo era Fernando Martins de Bulhões, nasceu por volta de 1195. Criado em uma família rica e bem educada, foi incentivado desde cedo aos estudos. Desde a infância, demonstrou um interesse especial pela religião e pela vida espiritual. Aos 15 anos, decidiu entrar no mosteiro de São Vicente, em Lisboa, para seguir a vida religiosa. No entanto, foi transferido pouco depois para o mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, um dos mais prestigiados centros de saber e espiritualidade da época. Foi lá que Fernando aprofundou seus estudos teológicos, tornando-se um grande conhecedor da Bíblia e das Sagradas Escrituras. A vida de Fernando tomou uma virada decisiva quando, em 1220, ele soube do martírio de 5 frades franciscanos no Marrocos, que sacrificaram suas vidas para pregar o Evangelho em terras muçulmanas. Esse evento despertou nele um profundo desejo de seguir os passos desses missionários corajosos. Assim, decidiu deixar a ordem agostiniana e ingressar na então jovem Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis. Foi nesse momento que adotou o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, marcando o início de uma nova fase de sua vida. Antônio embarcou para o Marrocos com a intenção de pregar a fé cristã entre os muçulmanos, movido por seu ardente desejo de martírio. No entanto, apesar de seu fervor missionário, a providência tinha outros planos para ele. Durante sua estada no Marrocos, Antônio adoeceu gravemente, o que o forçou a interromper sua missão. Decidiu então voltar a Portugal, mas uma tempestade no mar o levou às costas da Sicília. Esse evento, aparentemente acidental, se revelou uma mudança crucial em sua vida. Da Sicília, Antônio seguiu para Assis, onde teve a oportunidade de encontrar-se com São Francisco durante o capítulo geral da Ordem dos Frades Menores em 1221. Naquela ocasião, Antônio se apresentou como um frade humilde e reservado, tanto que foi designado a um pequeno eremitério na Romanha, longe das grandes cidades e das principais atividades da ordem. Parecia que sua vida seria de um simples frade contemplativo, mas seu destino logo mudaria. A virada aconteceu de maneira inesperada e quase milagrosa. Um dia, durante um encontro entre frades, houve a necessidade de um pregador. Ninguém se sentia preparado, então Antônio foi convidado a falar. Apesar de sua modéstia, Antônio começou a falar e surpreendeu a todos com sua eloquência, seu profundo conhecimento das Escrituras e o fervor de sua fé. Sua reputação se espalhou rapidamente, e desde então, foi chamado a pregar em toda a Itália. A pregação de Antônio era extraordinariamente poderosa. Não apenas falava com profundo conhecimento teológico, mas também conseguia tocar os corações das pessoas com uma simplicidade e clareza que tornavam acessíveis até os conceitos mais complexos. Pregava contra a heresia, em particular contra os cátaros, e defendia com paixão os ensinamentos ortodoxos da Igreja. Mas o que tornava suas pregações realmente especiais era sua capacidade de falar ao coração das pessoas comuns, dos pobres e oprimidos. Através de suas palavras, Antônio restaurava a esperança nos que se sentiam perdidos e guiava os pecadores ao caminho da reconciliação com Deus. Uma das características mais notáveis de Antônio era sua capacidade de realizar milagres, que lhe rendeu o título de O Santo dos Milagres ou ainda em vida. Existem inúmeros relatos de eventos extraordinários ligados a ele, que alimentaram a devoção popular. Disse, por exemplo, que um dia, enquanto pregava na costa, as pessoas se recusaram a ouvi-lo. Antônio, então, voltou-se para o mar e começou a pregar aos peixes, que, segundo a lenda, emergiram das águas para ouvi-lo. Esse milagre, conhecido como a pregação aos peixes, é um dos episódios mais famosos de sua vida e simboliza o poder da palavra divina.
Outro milagre célebre é o da mula. Conta-se que, durante uma disputa com um herege que não acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia, Antônio propôs uma prova. O herege manteve sua mula em jejum por 3 dias e depois ofereceu-lhe comida. Antônio, por outro lado, apresentou a hóstia consagrada. Quando a mula foi levada ao feno, ignorou o alimento e se ajoelhou diante da hóstia, demonstrando assim a veracidade da fé cristã. Esse episódio reforçou ainda mais a fama de santidade de Antônio e seu papel de defensor da fé católica. Mas Antônio não era apenas um grande pregador e realizador de milagres. Ele também era um homem de grande caridade. Dedicava-se incansavelmente ao auxílio dos pobres e marginalizados, defendendo os fracos e oprimidos. Foi um firme defensor da justiça social, e muitas de suas pregações eram direcionadas contra a ganância e a injustiça dos poderosos. Em uma época de grandes desigualdades sociais, Antônio sempre se colocava ao lado dos mais necessitados, tornando-se um símbolo de esperança e compaixão. Sua obra de caridade também se manifestava no cuidado com os pecadores. Antônio era conhecido por sua extraordinária capacidade de ouvir confissões e guiar os penitentes para a reconciliação com Deus. Dizia-se que ele tinha um dom especial para ler os corações das pessoas e discernir seus pecados mais ocultos, ajudando-os a encontrar o perdão divino. Esse aspecto de seu ministério o tornava especialmente amado e procurado pelos fiéis, que viam nele não apenas um pregador, mas também um pastor compassivo e misericordioso. Antônio passou seus últimos anos de vida em Pádua, onde continuou sua missão de pregação e caridade. Sua saúde, no entanto, começou a se deteriorar devido às dificuldades e penitências a que se submetia. Apesar dos sofrimentos físicos, continuou a pregar até o fim. No dia 13 de junho de 1231, sentindo que sua hora se aproximava, Antônio pediu para ser levado ao convento de Arcela, nos arredores de Pádua. Faleceu aos 36 anos, pronunciando as palavras: "Vejo o meu Senhor". Sua morte causou uma grande comoção entre os fiéis, e sua fama de santidade se espalhou rapidamente por toda a Europa. Pouco depois de sua morte, a cidade de Pádua começou a construir uma grande basílica em sua honra, que se tornou um importante centro de peregrinação. Santo Antônio foi canonizado apenas um ano após sua morte, em 1232, pelo Papa Gregório IX, um reconhecimento extraordinariamente rápido que atesta o enorme impacto de sua vida e obra. Hoje, Santo Antônio de Pádua é venerado em todo o mundo. Sua imagem é frequentemente associada à busca de objetos perdidos, uma tradição ligada a um episódio em que Antônio recuperou um precioso livro de orações roubado por um noviço. No entanto, sua figura é muito mais do que isso. Antônio é um exemplo de fé em ação, de caridade para com os mais fracos e de defesa da verdade cristã. Para os devotos, ele é um poderoso intercessor, um modelo de santidade e um símbolo da proximidade de Deus nas pequenas e grandes dificuldades da vida. Sua festa, celebrada no dia 13 de junho, é uma ocasião de grande alegria e devoção para os católicos de todo o mundo, que o consideram um dos santos mais amados. Durante essa celebração, milhares de fiéis peregrinam para Pádua para prestar homenagem ao santo, levando consigo suas orações e esperanças. Santo Antônio continua, até hoje, a ser uma fonte de inspiração e consolação para aqueles que buscam a proteção divina e a orientação espiritual, provando que sua luz de santidade nunca se apagou.